vídeo de hoje, vamos montar uma encomenda comigo? Decorar bolo, enrolar docinhos e falar muitas dicas sobre confeitaria. Eu sou a Laís Cake Design e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos que eu espero que esse conteúdo ajude muita gente. Aproveita, ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo sempre em primeira mão. E também deixe seu like que me ajuda demais. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês com o maior amor e carinho, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. Para essa encomenda, a cliente escolheu 3 sabores de docinhos e a cor do bolo era rosa e azul. Então eu dobro as forminhas no mesmo tom da festa. A forminha que eu utilizo é número 5. Fazendo esse processo já adianta muito a nossa vida. Outra dica também para vocês que tá iniciando agora é fazer as massas, esfriou, já porciona. Assim não precisa ficar parando toda hora para pesar os docinhos. Eu peso as minhas massas para irem padrão, todos do mesmo tamanho. Essa é a massa de beijinho e eu envolvo no coco ralado fino. Cada docinho tem uma grama diferente. Por quê? Se for envolvido no leite em pó ou no coco ralado, por exemplo, acaba não pesando muito, diferente de um granulado, que normalmente é mais pesado. Todos os meus docinhos têm padrão de 20 gramas cada um. Então, para isso, eu peso individualmente cada docinho, com gramaturas diferentes. No caso do beijinho, que ele não pesa muito esse coco ralado, então eu coloco o docinho com 19 gramas e ele fica assim. O próximo docinho que a cliente escolheu foi o brigadeiro de bicho de pé. Ele é um brigadeiro sabor morango. Aqui eu utilizo pó para sorvete no sabor morango tropical e fica uma delícia. Mas tem gente que coloca suco Tang, tem gente que coloca somente corante, já vi com gelatina, com pasta saborizante, com Nesquik, aí fica a seu critério. Eu gosto muito do sabor do morango tropical porque ele não fica doce demais. E o leite em pó é outro produto que também não pesa na balança. Então, nesse caso, eu coloco 20 gramas de massa. Já pega uma tigela grande, uma forma e coloca o confeito ou o que você vai envolver esse docinho. E com as massas já porcionadas, fica muito mais rápido e fácil a sua produção, principalmente se você trabalha sozinha. E para os docinhos envolvidos com leite ninho ou leite em pó de sua preferência ficarem com acabamento perfeito e não grosseiro com excesso de pó, nós vamos passar eles na peneira. Então pega uma peneira grande que assim você consegue fazer mais quantidades de uma única vez, não precisa fazer um por um. Eu coloco em média uns 5, 6 brigadeiros, dou uma chacoalhadinha na peneira para retirar todo o excesso e tá pronto, só colocar na forminha. Essa dica, se você ainda não faz, começa a fazer porque facilita demais a nossa produção, a nossa vida e a gente ganha muito mais tempo, fora que eles ficam perfeitinhos assim. Todos os meus doces são artesanais, caseiros e eu faço bem pertinho da data da entrega. A validade desses docinhos é de 5 a 7 dias. Para o brigadeiro, a mesma coisa. E olha como fica cremoso. O segredo para ele ficar assim é você utilizar creme de leite. As minhas massas de docinhos é sempre a mesma coisa. Leite condensado, creme de leite e aí o sabor da massa que você vai fazer. No caso do brigadeiro, eu utilizo chocolate em pó 50% cacau. Pro de beijinho, coco ralado. Pro de morango, o pó sabor morango tropical. E assim por diante. No caso do brigadeiro, o granulado tem um peso maior. Então, para isso, para ficar com 20 gramas o meu docinho, eu coloco 16 gramas de massa. Mais o granulado, ele fica com um total de 20 gramas. Os docinhos dessa encomenda já estão prontos, então a cliente pediu beijinho, brigadeiro e o bicho de pé. Como eu gosto de dar sempre um toque a mais para deixar o cliente feliz, satisfeito, surpreendido, então eu faço sempre um mimozinho. Isso acaba chamando a atenção do seu cliente e também fideliza ele. Então é sempre importante você prestar atenção em todos esses detalhes. Fazer algo que o cliente não está esperando, sabe? Isso é muito legal. E para isso, eu fiz carimbos de coração nos brigadeiros de bicho de pé. Já que eles são um docinho liso, não tem muita coisa, né? Não tem um confeito, não tem um nada, então eu coloco sempre um detalhe. Caso a sua encomenda tenha todos os docinhos com granulado, por exemplo, coloca um brilhozinho em cima, que também dá todo um charme. Esses glitters que a gente usa para bolo, dá uma espirradinha, uma polvilhadinha em cima de um beijinho, por exemplo, que destaca super bem e fica lindo. Agora, bora pro bolo. E para isso eu começo batendo o chantilly, que tem que estar sempre bem gelado. Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com as marcas de chantilly. Eu gosto muito de uma marca que eu utilizo há muito tempo. Só que
ele não tá legal, gente. Eu vou testar outras marcas, porque essa eu já tentei. Comprei quente, comprei gelado, comprei fardo, troquei de lote e não tô gostando. Vocês vão ver por que eu não tô gostando. Ele fica mega poroso. E não ficava assim. Isso foi porque eles mudaram a fórmula. Eu não sei o que eles colocaram, mas sinceramente não me agradou. Utilizei 2 cores igual as forminhas, então eu fiz de rosa e fiz de azul. Usei corante em gel para as 2 cores e eu sempre hidrato meu chantilly com leite condensado. Eu também não tô gostando justamente por isso, porque tá bem difícil de hidratar. Tem que colocar muito leite condensado até chegar no ponto. E aí, se ele ficar parado para você pintar outra cor, dá ruim, gente. Porque na hora que você vai colocar no saco de confeitar, ele já ressecou de novo, e você tem que mexer novamente, tentar hidratar de novo, pra já colocar na manga de confeitar e começar a decorar o bolo o mais rápido possível. Não sei se ele absorve a umidade, ou, sei lá, do ar, não sei o que acontece. Mas tá bem difícil de trabalhar com essa marca, então eu vou trocar por necessidade mesmo. Coloquei na manga de confeitar e eu sempre gosto de colocar esse bico adaptador, porque eu vou ter que colocar com a mesma cor um trabalho de bico, então assim já facilita a vida. Utilizo o cake board de MDF, que é esse prato de madeirinha. E aí eu gosto de colocar o bolo com glucose de milho. Isso firma o bolo e na hora do transporte não corre o risco dele sair do lugar. Mas se você não tiver ou não encontrar, pode colocar um pouquinho do próprio recheio que você utilizou. Nesse caso do meu bolo era massa de chocolate com recheio de beijinho cor-de-rosa e brigadeiro. Então se tivesse sobrado um pouquinho do recheio, eu teria colocado ele mesmo para colar essa massa. Com chantilly branco eu faço uma pré-camada, uma pré-cobertura, dando só uma leve camadinha mesmo para tampar as imperfeições e grudar todos os farelinhos de bolo. Aí agora sim eu venho com a cobertura já no saco de confeitar, porque facilita, fica bem proporcional aí todas as camadinhas. E nesse caso não tem mistério, eu vou cobrindo tudo nessa parte de cima, eu coloco também um pouquinho e vou espatulando depois. Se você está iniciando na confeitaria, eu já ensinei aqui no canal como decorar um bolo sem bailarina, que é essa base giratória que eu estou utilizando aí. Já decorei o bolo no prato de micro-ondas e super deu certo. Fiz um trabalho na lateral com essa espátula, mas eu não gostei, então eu desfiz novamente e fui fazendo de novo. Caso você queira fazer um detalhe assim também, até com uma faca de serra, faca de pão, dá super certo. Já ensinei aqui no canal também, se você não tem materiais, está iniciando aí agora na confeitaria, tem outras dicas, outras coisas que você pode utilizar para fazer o bolo com o que você já tem em casa. Garfo, faca, o que você tiver, até mesmo ponta de colher. A cliente escolheu colocar granulado por cima do bolo, então eu coloquei essas bolinhas que é bem delicadinha, numa cor bem leve, bem infantil mesmo, que era um bolo para criança. Com o restante do chantilly rosa, eu coloquei mais corante para ficar mais forte. E coloquei naquela manga de confeitar com bico adaptado, pra gente conseguir colocar esse bico. Vou deixar para vocês na descrição aqui qual foi a referência que eu utilizei dele. E fui fazendo todo o trabalho na lateral do bolo, tanto na parte de baixo para dar o acabamento, quanto na parte de cima também. Isso também foi a cliente que escolheu. Então eu fiz de acordo com a referência que ela me mandou. O topper ela já tinha lá, então por isso eu não coloquei. E se você também está começando na confeitaria agora, um bico que eu super indico que vai bem com tudo é o 1M, gente, da Wilton. Ele é muito maravilhoso e vocês conseguem fazer muitas coisas com ele. Rosetas, pitangas, conchinhas, várias coisas. A cliente também queria um pouquinho de brilho, nada demais, então eu coloquei um brilho na cor azulzinha igual a lateral do bolo, só para dar um toque. E esse foi o vídeo da encomenda de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos assim, se vocês curtirem, se vocês estiverem gostando. Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos para os próximos. Beijos, tchau!